Olá, tudo bem com vocês, meus queridos alunos da Escola Municipal Sebastião Cosme de Assunção? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é a professora Denei Carla Campelo, responsável pelo componente curricular Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Sebastião Cosme de Assunção. E aqui sou eu novamente hoje para darmos início à nossa videoaula com as Olimpíadas de Língua Portuguesa na 3ª oficina. Então vamos lá, pessoal. Nós vimos na primeira oficina, vimos a segunda e agora nós estamos dando início à 3ª oficina. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz com seus familiares, em casa, com muita saúde. Recebam todos o meu abraço fraterno e vamos agora à nossa aula, à nossa 3ª oficina de língua portuguesa. Vamos lá? Para iniciar, pessoal, eu trouxe uma frase muito legal aqui de Augusto Cury, que é um dos autores brasileiros consagrados, muito importantes da atualidade, e eu trouxe essa frasezinha só para vocês poderem, a gente poder analisar e refletir sobre ela, tá? A vida é um grande espetáculo. Só não consegue homenageá-la quem nunca penetrou dentro de seu próprio ser e percebeu como é fantástica a construção de sua inteligência. Então, através dessa mensagem, Augusto Cury diz que nossa vida é um grande espetáculo, que nós precisamos viver e aproveitar a inteligência que nós temos. Então, todos nós somos inteligentes, todos vocês são, todos nós somos, né? Conhecimentos diferentes e adquiridos todos os dias. Então, é com essa mensagem que eu deixo para vocês que a gente vai iniciar a nossa aula. Nós devemos construir a nossa inteligência porque nossa vida é um grande espetáculo. E aqui, pessoal, eu estou trazendo a proposta para vocês. Tem aqui vocês estão vendo aí a figura, não é? Da professora ensinando para os alunos e o nome, olha. Vamos aprender mais e melhor, né? Então, vamos dar início, tá? Na primeira oficina das Olimpíadas de Língua Portuguesa, foi o momento de nos apropriarmos do tema, propriamente dito, apropriar-se do tema, a gente poder entender um pouco mais sobre esse gênero textual, não é isso? Na segunda oficina, nós já trabalhamos a questão das memórias mesmo, teoricamente, né? Falamos sobre o museu, e eu mandei para vocês umas questões para vocês responderem, respondendo de acordo com os seus conhecimentos, o que vocês entenderiam pela palavra museu, quais eram os utensílios que vocês poderiam ver dentro de um museu, que vocês gostariam de ver, que vocês gostariam de até incluir dentro de um museu, né? Essas e outras questões muito pertinentes que eu deixei para vocês responderem e vocês responderam, né? E que bom que vocês estão interagindo comigo e estão respondendo. Muito bem, pessoal, parabéns para todos. Então, agora nós damos início à nossa 3ª oficina. E eu gostaria que vocês lessem comigo, me acompanhassem. Eu vou ler devagarzinho para vocês me acompanharem, até porque o conhecimento, como eu já falei nas aulas anteriores, né? O conhecimento é adquirido e é aprendido todos os dias. Nós aprendemos juntos, tá bom? Então, vamos lá, leiam comigo. Para saber mais, em busca de sentido. Para ler um texto, não basta identificar letras, sílabas e palavras. É preciso buscar o sentido, compreender, interpretar, relacionar e reter o que for mais relevante. Quando lemos algo, temos sempre um objetivo: buscar informação, ampliar conhecimento, meditar, entreter-nos. O objetivo da leitura é que vai mobilizar as estratégias que o leitor utilizará. Sendo assim, ler um artigo de jornal é diferente de ler um romance, uma história em quadrinhos ou um poema. Ler textos traz desafios para os e as estudantes. Para vencê-los, é fundamental a mediação de um professor.
que deve ajudá-los a compreender gradativamente diferentes gêneros textuais, por meio da leitura individual e autônoma. Algumas estratégias podem facilitar essa conquista. Uma delas é ler de forma cativante, emocionante e enfática. Contudo, ouvir textos lidos em voz alta não pode substituir a sua leitura. Você também precisa ler de forma prazerosa. Assim, você vai aprender jeitos diferentes de conhecer um mesmo texto. Além disso, é seu papel enquanto estudante desenvolver as habilidades da leitura. Então, eu trouxe esse pequeno textozinho aqui com dicas para que a nossa leitura seja mais prazerosa. E como está dizendo aqui, não é só ler os textos que a professora está mandando, não é só isso, é vocês também exercitarem a leitura de vocês. Vocês podem mandar um áudio para mim mostrando o que vocês estão lendo. Então, a leitura tem que ser prazerosa, não é para ler por obrigação, né? Nós temos que ler com prazer, para a gente poder identificar os variados gêneros textuais, para a gente poder identificar quando é um poema, quando é uma história em quadrinho, quando é um artigo, quando é uma crônica, quando é uma memória, a gente poder identificar e ler corretamente, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe um trecho de uma obra, né, do trecho de um livro, de uma memória, que é de Drauzio Varela, que ele é médico brasileiro, muito renomado, e ele traz em um livro que ele escreveu, ele traz uma memória muito interessante, e essa memória está nos nossos conteúdos das Olimpíadas de Língua Portuguesa, né, no acervo que a gente está estudando, que eu estou passando para vocês. Então, eu gostaria que vocês lessem juntamente comigo, tá? Memórias Literárias, trecho de Nas Ruas do Brás, de Drauzio Varela. O pai do meu pai era pastor de ovelhas numa aldeia bem pequena, nas montanhas da Galícia, ao norte da Espanha. Antes de o dia clarear, ele abria o estábulo e saía com as ovelhas para o campo. Junto, seu amigo inseparável, um cachorrinho ensinado. Numa noite de neve na aldeia, depois que os irmãos menores dormiram, meu avô sentou ao lado da mãe, na luz quente do fogão a lenha. Mãe, eu quero ir para o Brasil. Quero ser um homem de respeito, trabalhar e mandar dinheiro para a senhora criar os irmãos. Ela fez o que pôde para convencê-lo a ficar. Pediu que esperasse um pouco mais. Era ainda um menino, mas ele estava determinado. Não vou pastorear ovelhas até morrer, como fez o pai. Mais tarde, como em outras noites de frio, a mãe foi pôr uma garrafa de água quente entre as cobertas para esquentar a cama dele. 12 anos, meu filho, quase um homem. Você tem razão. A Espanha pouco pôde nos dar. Vá para o Brasil, terra nova, cheia de oportunidades. E trabalhe duro, siga o exemplo de seu pai. Meu avô viu os olhos de sua mãe brilharem como líquido. Desde a morte do marido, era a primeira vez que chorava diante de um filho. Tá vendo? Aí é um fato que aconteceu, igual eu expliquei para vocês no grupo da gente. É uma história de um acontecimento do dia a dia, normal, né? Um acontecimento, e ele conta um fato, narra uma história, né? E nesse caso é a própria história dele, né? Com a família dele, com o pai e com a mãe. Mas ele usa questões do cotidiano, numa leitura expressiva, numa leitura que até nos causa comoção, não é? Então, é assim que se escreve uma memória, pessoal. Eu trouxe essa daqui para ficar mais clara, mais nítida, para quando vocês forem fazer a tarefa de vocês, tá bom? Então, nosso plano de trabalho vai ser o seguinte: ler e analisar textos de memórias literárias, como vocês fizeram agora, que eu já li uma para vocês lerem, para vocês acompanharem, né?
identificar e aprender a usar marcas linguísticas próprias do gênero memórias literárias. Quando a gente começa a ler, a gente vai começando a entender e identificar se é uma memória, se é um romance, se é uma crônica, como eu expliquei, né? Preparar e fazer as entrevistas, porque nesse momento eu gostaria que vocês fizessem uma entrevista também com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com alguma pessoa da casa de vocês, para perguntar algum fato também do passado dessa pessoa, que essa pessoa possa mostrar um fato, um acontecimento que aconteceu no passado que chamou a atenção. E é esse fato que você vai relatar, selecionar, organizar essas informações coletadas e produzir esse texto, que vai ser um texto que vai servir como apoio para a sua produção final. Nós iremos, como eu já falei no início, nós estamos dando início agora às nossas produções, né? Estávamos na teoria, agora estamos indo para a prática. Esse texto que vocês vão fazer agora vai ser uma produção que nós vamos aperfeiçoá-lo, aprimorá-lo e vai servir de base para o seu argumento final, tá? O seu texto final. Então, nós vamos organizar esses materiais, todos esses textos que vocês vão me enviar, e a gente vai organizar para fazer um livro da própria escola, tá? Colocando todas as memórias que vocês vão trazendo ao longo do período das nossas oficinas, vocês vão fazendo e nós vamos elaborar essas ilustrações, essa capa, a contracapa, e vamos formar um livro, um belo livro que vai ficar de recordação de vocês na própria escola, tá bom? Vamos produzir, então. Essa daqui é a tarefa que eu mandei para vocês fazerem em casa, tá? De acordo com o que nós já estudamos sobre o gênero textual memórias literárias, desenvolva a sua produção. Seja clara, use palavras que remetem ao passado, pode entrevistar alguém do seu convívio social e peça para essa pessoa relembrar fatos do passado e comece a escrever a memória dessa pessoa. Assim, você relatará a atividade de escrita do gênero memórias literárias. E vamos lá, a sua criatividade em ação. E é essa daí da nossa tarefa, pessoal. Espero que vocês façam, espero que vocês produzam a memória. Pode fazer bem organizadinho, manda para mim, para mim ver na foto do WhatsApp, ou então você deixa na escola mesmo um dia marcado. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês me acompanhem no canal, que vocês me sigam e a gente se vê por aí. Espero que todos vocês façam a tarefa, tá? Muito obrigada pela atenção, boa sorte para todos e eu deixo uma frase aí para vocês. Se você pode sonhar, você pode fazer. Essa frase é de Walt Disney. E eu deixo meu grande abraço para vocês e aguardo as tarefas, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.